dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Ainda nessa semana conversamos sobre esta super quarta, olhamos especificamente aqui a questão dos juros no Brasil e você falava que já havia motivos para o Banco Central voltar atrás, começar a reduzir juros, mas na reunião de ontem decidiu manter. Fez uma sinalização para o próximo encontro, né? Pois é, Milton, muito a falar sobre essa reunião de ontem, porque ela manteve a taxa de juros como a maioria do mercado esperava. Tinha um grupo que ficou crescente nas últimas horas antes da reunião, da decisão, dizendo que já podia reduzir taxa de juros, acreditando que já ontem reduziria, mas o que o Banco Central fez foi manter e avisar que na próxima vai reduzir. Hoje a Solange Surrs, do UBS, está dizendo que não viu motivo, nenhuma razão, assim, já que vai cair em março, por que não já caiu? Não tem na comunicação nenhuma razão, nenhuma explicação para já não ter reduzido. Mas houve essa mudança da indicação para a próxima reunião. Durante muito tempo o Banco Central não fez essa comunicação e isso é uma das coisas que o mercado olha. Se tem, eles chamam isso de forward guidance. Se tem uma indicação do que vai fazer na próxima reunião ou nas próximas. E ele não estava fazendo isso, o Banco Central propositadamente não estava fazendo isso. A informação que eu tive é que ele preferia se deixar livre na hora da decisão e dessa vez ele disse que na próxima reunião vai reduzir, vai começar a redução. O começo da redução significa então o início de um novo ciclo. Houve o ciclo de alta, né? Os juros subiram durante muito tempo e esse período foi bem sucedido em duas coisas. Primeiro, de fato a inflação estava subindo, o Banco Central conseguiu com esse ciclo de juros estabilizar e depois derrubar a inflação. Então é isso que eu falei no comentário aqui, quer dizer, já derrubou, já fez bem o trabalho, agora já pode entrar num outro ciclo. E então isso é o primeiro sucesso, né? Conseguiu o objetivo de vencer o período de pressão inflacionária. As projeções para frente indicam no horizonte que o Banco Central olha que a inflação estará na meta, né? Isso é uma prova desse sucesso. A outra coisa, que havia muitas dúvidas sobre se um novo presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, com mais diretores indicados pelo presidente Lula, se a política monetária ficaria obedecendo, digamos, né, as pressões políticas, que são sempre por juros mais baixos. E o que mostrou o Banco Central mostrou independência, inclusive unanimidade de todas as decisões, né? Então, nesse aspecto, foi bem sucedido, agora vai começar a cair. Cair quanto? Isso aí já quanto na próxima reunião e quanto ao longo de todo o ciclo, Cássia. O mercado gosta de se dividir, já está se dividindo sobre essas duas questões. E eu já ia te perguntar exatamente sobre isso. Se tem alguma perspectiva de quanto pode ser esse corte a partir da próxima reunião, Miriam? Olha, hoje um dos economistas que eu vi nas minhas leituras de jornal, comentários, relatórios e conversas, um economista que disse o seguinte: olha, está alto demais para começar com 0,25. Mesmo assim, tem muita gente achando que pelo tom que ele falou, ele vai começar com 0,25. Ao longo de todo o período, deve cair alguma coisa como 3 pontos percentuais, chegando no final do ano em 12% ou um pouco acima de 12%. É isso que se espera. O que significa isso? Significa, na prática, os juros permanecem altos. Eu queria falar uma palavrinha sobre os juros americanos, que ontem foi a super quarta, né, da decisão dos juros americanos, que foi a manutenção. Manutenção com duas dissidências, né, dois diretores que votaram a favor
de reduzir 0,25. E um deles é cotado para, estou procurando o nome dele, que é o Waller, né? Eu esqueci o primeiro nome, que é o dos dois que votaram, um deles votou para o Christopher Waller, que está sendo cotado para presidente do Banco Central, Fed, a partir de maio, e deve ser indicado talvez na próxima semana. Em maio sai o Jerome Powell, então viria esse, que ontem já votou diferente do conjunto. Mas eu vi ontem a entrevista do presidente do Fed, logo depois da reunião, e ele falou que o processo que está sendo feito pelo governo, né, contra uma diretora, Lisa Cook, segundo ele, a mais importante em 113 anos de história do Fed. Quer dizer, o Fed americano continua sob pressão do governo. Em maio haverá essa mudança de comando, então há muitas dúvidas sobre como é que ele vai se comportar daí para diante. O que o mercado americano espera é 2 cortes ainda esse ano, e somando ao todo 0,75 ponto percentual de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, mas só depois que o Jerome Powell sair. Muito obrigado, Miriam Leitão. Bom dia para você. Até mais. Bom dia. Até. Bom dia.